aí galera, tudo beleza? Hoje nós vamos falar sobre diferentes equalizadores e diferentes formas de como você pode equalizar sua guitarra. Seja lá uma guitarra solo, que fica bem na frente, assim, um solo de heavy metal, ou seja uma guitarra com power chords, ou com riff bem pesado, ou então uma guitarra de jazz, assim, com um timbre mais velado, ou então uma guitarra de MPB, assim, mais estaladinha, com um groove, uma base, ou então um funk bem groovadão, com uma palheta, ou com uma Strato, ou um Fender. Enfim, você vai ter diferentes formas de equalizar diferentes guitarras. Mas antes da gente entrar na equalização das diferentes guitarras, eu gostaria de falar para vocês sobre o nosso curso online, disponível para vocês, e vocês podem encontrar mais informações nesse link aqui em cima. Para você que está começando a mixar, ou que já manja de mixagem e quer aprimorar a sua mixagem, entendendo de ferramentas como compressão em paralelo, efeitos em paralelo, montar um template, entender quais ferramentas, que tipo de equalizador eu uso na guitarra, que tipo de equalizador eu uso no baixo, como que eu equalizo uma coisa, como que eu comprimo outra, onde é que eu ponho esse compressor, onde é que eu mix buzz, um monte de coisas sobre mixagem, esse curso é para vocês. Agora voltando, vamos lá dar uma olhada nas equalizações das diferentes guitarras? Mas não vamos complicar muita coisa não. Na verdade, é um pouco complicado, porque a natureza dos circuitos desses caras, ela é um pouco, não muito intuitiva, eu diria. Você precisa ter um certo conhecimento de eletrônica e um conhecimento de equipamentos de áudio para poder entender melhor como eles funcionam. E é por isso que a gente está lançando esse curso de mixagem para vocês. Bem, vamos lá. Basicamente, eu tenho aqui 5 tipos de equalizadores diferentes. Eu tenho aqui um bus das guitarras e eu tenho insertado nele esses 5 equalizadores, que na verdade são esses 6 plugins, que são o API, o SSL, o Pultec, um Pro EQ do próprio Studio One e um outro Pultec para a gente poder comparar dois tipos de equalizadores que são feitos por diferentes empresas e simulam o mesmo dispositivo. Primeiramente, vamos entender aqui o que é a grande diferença dos nossos equalizadores. O mais antigo, que é esse nosso cara aqui, o MQ5, que é basicamente um equalizador passivo, que tem nas frequências médias, né? Ele é um diferente do Pultec, o EQP1A, que diferente do SSL e do API, é um equalizador que reduz toda a estrutura de ganho e depois libera em cada uma das bandas do EQ. Eu posso selecionar 200 Hz, eu posso selecionar 1.5K, ou então posso até 7K aqui, né? Eu posso fazer também um bell de equalização retrativa aqui nesse dip, né? Então é basicamente uma retração aqui nessa frequência e também eu posso também usar esse outro bell aqui com uma equalização aditiva ali que eu estou selecionando aqui em 3K, mas ele vai ser muito diferente dos outros equalizadores aqui porque eles têm 3 bells diferentes e também porque eles são passivos. Bom, vamos lá no API agora para a gente poder ver o nosso segundo cara mais antigo. Basicamente, esse equalizador tem o poder de trazer as coisas para frente, assim, um certo brilho, um presence, tá? Cortando a mixagem. Então ele tem um som com bastante saturação, distorção harmônica total bem elevada e as bandas das frequências dele são bem largas. Esse é um equalizador com placa de circuito, né, o que a gente chama de solid state, ou seja, ele é muito diferente do outro EQ, do EQP1A ou do MEQ5, que ele tem simplesmente cabeamentos e coisas assim até cada componente. Então ele não tem uma placa de circuito com o circuito todo ali com os componentes colados. Hoje eles fazem uma versão desse cara também com uma placa de circuito. Porém, bem como antigamente, ele continua com amplificação valvulada, o que torna ele muito diferente desse cara aqui, que tem uma amplificação transistorizada. Então, basicamente, ele aqui nesse filtro, no High Filter, você pode trabalhar tanto com Bell como Shelving. Você seleciona essas duas opções aqui embaixo. Eu tenho um Low Frequency e um High Frequency. Então, se eu apertar aqui, ele vai para Peak ou Bell, e se eu apertar para cá, ele vai para Shelving. Então vocês podem utilizar qualquer tipo de filtro, seja Peak ou Bell. Se você tem dúvidas em relação aos filtros, dá uma olhada nesse link aqui em cima que tem um e-book gratuito com tudo muito bem explicadinho para você. Bom, basicamente eu estou dando um boostzinho aqui em 200 Hz. Estou também dando um ganhozinho aqui em 3K com um Bell nesse Middle Filter de 6 dB, tá? Então eu tô basicamente dando um boostzinho em 6 dB aqui nesse bell e nesse outro filtro aqui em cima eu não tô mexendo em nada, tá no zero. Nele eu vou de 2 em 2 dB e vocês podem observar que numa equalização subtrativa eu vou até menos 12 ou então mais 12 numa equalização aditiva. Então,
Em cada filtro eu tenho uma amplificação, eu tenho mais ganho, e essa é a grande diferença entre um equalizador passivo e um equalizador ativo. Bom, sabendo disso, vamos lá para o nosso outro querido equalizador ativo, que é esse cara aqui, o SSL. Eu estou usando os plugins da Waves para a gente poder comparar plugins da mesma empresa. Assim vocês conseguem perceber qual é a ideia da empresa para poder emular e para poder trazer o caráter de cada um desses caras. Essa é a grande sacada para poder escolher um ou outro durante a sua mix ou durante a sua produção. Claro, eles não são iguaizinhos aos caras originais, mas isso não importa. O que mais importa é que eles trazem o caráter e eles trazem uma outra cor diferente até do próprio dispositivo periférico original. E isso também é um benefício para o áudio, porque a gente tem mais opções e mais variedade. Claro, o cara que está acostumado a mixar no SSL 4000E vai sentir uma diferença bem legal para o plugin. Reparem aqui, eu estou utilizando o Channel Strip da SSL 4000E e por isso eu dei um bypass nessa seção dinâmica, para garantir que ela não vai processar o sinal, ou seja, só estou usando o equalizador, que é esse cara aqui da esquerda, beleza? E eu estou fazendo exatamente a mesma coisa aqui no API, ou seja, mexendo nos filtros do mesmo jeito, igualzinho. Ou seja, dando um boostzinho com o shelving aqui em 200 Hz, ele não está com a opção de bell ligada, ou seja, ele está shelving. E aqui eu não estou mexendo em absolutamente nada, está em 0, e aqui também não. Reparem no 0 aqui no filtro do High Middle Frequency, e nesse aqui que eu estou dando 6 dB, igualzinho eu fiz lá no API, em 3K. Aqui, nesses dois high pass, eu não estou fazendo absolutamente nada, igual eu também não fiz no band pass, que são esses dois filtros aqui, do API. Se eu ativar esse bandpass do API, ele vai trazer ali um corte aproximadamente 15 Hz e também nas frequências mais agudas ali em 15K, né? Em 15K Hz, ou seja, ele corta o low end bem grave mesmo e também o top end. Esse low end que a gente nem escuta mais e aquele top end bem lá no agudo mesmo. Então vamos dar uma ouvida na diferença entre esses dois caras e também no EQ nativo do Studio One, o Pro EQ. Vamos começar primeiro com o API, o mais antigão desses ativos. Eu vou fechar por hora esses caras aqui que estão abertos só para a gente poder ver melhor e só abrir os ativos. Bora lá! Eu estou usando os EQs aqui nesse bus, que eu estou somando as guitarras, eu gravei as guitarras com dois microfones diferentes e abri eles na imagem estéreo, então eu tenho todos os equalizadores insertados nesse bus em estéreo. Então, basicamente foi uma Telecaster gravada num VC30 da Laney. Bora lá! Vamos lá, eu liguei o API e vamos voltar na forma e bora lá.
Bom, eu acho que assim já fica bem claro. Vocês percebem como esse cara aqui é bem chapado? Ele é basicamente um EQ digital que você usa para resolver alguns problemas, cortar algumas frequências, dar um boost sem trazer uma cor para o áudio. Ele também tem essa opção aqui de High Quality, o que aproxima ele de um equalizador linear. Ele não é exatamente linear, diferente, por exemplo, do Fab Filter, que já é um cara que você tem a opção de colocar totalmente linear na fase dele. Isso faz com que ele não traga aquela cor que os outros, que já têm um caráter assim, de analógico, né, que tentam emular o analógico, trazem essa profundidade, essa mudança da impedância pelo circuito e diversas variáveis da própria eletrônica que trazem um caráter muito diferente, assim, tá? Essa impressão às vezes de ter mais distorção num ou mais médio no outro e coisas afim, né? De ter assim duas guitarras, né? Parece que o SSL às vezes ele faz duas guitarras, uma mais grave, uma mais aguda, né? Um pouco mais comprimido e assim por diante. Bom, vamos dar uma ouvida nesse efeito do SSL com essa variação entre grave e agudo, com K. Reparem bem nesse ponto específico. Reparem que ele dá muito mais profundidade, né? Então vocês me perguntam, mas como é que isso acontece, né, Alvin? Bom, basicamente é porque ele emula as variações de impedância que tem, que é dependente do material que entra pelo input desse channel strip. Isso é considerando aí o transformador de entrada, considerando a variação de frequências e as frequências do material do input, como são os transientes, como é a mudança do sentido da corrente elétrica e assim por diante. Tudo isso dentro do circuito específico da SSL 4000E, no caso da emulação dessa feita pela Waves, né? A gente acaba trazendo esse efeito de profundidade, esse efeito de compressão e como se fosse essas duas guitarras, né? Que é muito diferente, por exemplo, do API. Tendo esse punch bem bacana, né, esse coque. Já o API, ele já traz uma coisa muito mais saturada, mais distorcida, tá? Com as bandas de frequência muito mais largas e também com muito mais frequência ali naquela faixa do presence, né? Que são as frequências que basicamente trazem as coisas para frente, tá? Apesar de eu não estar usando essa banda aqui no meu filtro, eu estou usando uma coisa um pouco abaixo. A faixa do Presence vai ali de mais ou menos uns 4.200 a uns 5.500 Hz, né? Então, na verdade, quando eu estou puxando aqui em 3K, eu tenho uma largura de banda muito grande que acaba atingindo um pouco essas frequências, mas saturando e trazendo harmônicos nessa faixa de frequência. Vamos ouvir mais uma vez a diferença entre o API e o SSL, começando com o SSL.
Bom, o API faz uma coisa muito interessante, é colocar a guitarra bem na cara, bem na frente, mas ele não faz uma coisa que o SSL faz que é muito interessante, que é basicamente dar a sensação de que são duas guitarras tocando ao mesmo tempo, uma numa região mais grave e uma no mais aguda, e também com um pouco mais de compressão. Agora, o SSL não emula perfeitamente assim o console original, ele simplesmente traz uma emulação e ele traz também características como essa profundidade e essa diferença entre o grave e agudo, essa compressão e essa sensação de punch mais moderno. Então, para esse tipo de função para guitarra base, eu gosto bastante de usar ele. Já para uma guitarra assim que eu colocaria, por exemplo, num solo, eu já usaria, por exemplo, o API, e é isso que a gente vai ver agora. Bom, vamos dar uma ouvidinha aqui nessa guitarra solo para a gente ter uma noção mais exata do que eu estou falando. Bom, a função da API aqui é basicamente trazer um presence, um brilho, e também trazer um punch ali naquela faixa perto dos 200 Hz aqui também. Então, eu nesse caso estou usando o filtro, esse Band Pass Filter aqui, para evitar um pouco de top end excessivo, onde eu só vou ter um monte de ruído, ou então de low end excessivo, onde eu vou ter mais ruído também. Bem como as outras guitarras, essa aqui também foi gravada com o Laney, só que com uma guitarra diferente, uma Gibson Les Paul. Vamos dar uma ouvidinha direitinho aqui e vocês vão perceber essas diferenças que eu tenho com e sem o API. Ah, antes que eu esqueça, eu estou usando aqui um echo aqui da Nomad Factory, tá? O Echos. E basicamente é um tape echo que eu estou utilizando o Oiken Echo, que é um echo bem clichê na década de 80 que eu estava procurando para esse solo, que é esse efeito aqui que vocês vão ouvir. E além disso, ele também está com uma compressão paralelo com 1176, que é o CLA76, plugin da Waves também. Eu vou dar uma abridinha no API de novo e a gente vai voltar para o marker e vamos embora lá. Agora, desse mesmo trecho, sem o API. Bem, fica claro que o API faz com que o solo corte bem, né? Que ele tenha bastante presence, tá? Ele vai ter uma estridência um pouco maior, mas também vai ter esse corpo ali perto de 200 Hz e o presence está exatamente ali em 5000 Hz nesse shelving. E depois desse API, eu usei também um Fab Filter Pro que com o High Pass Filter cortando as coisas que não interessam mesmo, tá? Para evitar muita confusão com o bumbo e com o baixo, já que essa guitarra ela vai trazer um thumpness, assim, um certo punch, tá? Nessa faixa de frequência. Vamos dar uma ouvida no resultado final. Bom, eu ainda estou na produção, mas está ficando massa, né? Eu estou procurando processar já durante a gravação, mas vamos voltar lá naquela guitarra base para a gente poder dar uma olhada nos nossos equalizadores passivos, já que a gente já trabalhou com os nossos equalizadores ativos, o SSL, 4000E, o API e também o nosso Pro EQ do próprio Studio One, que é o cara bem chapadão para a gente poder cortar ou dar o boost em algumas frequências sem dar cor, sem dar profundidade, o que é muito útil, mas é basicamente essa a função dele. Aqui a gente tem o Pultec, que é aquele nosso MEQ5 da Nomad Factory, que é o Pulsetec, nome do plugin. Vamos dar uma ouvidinha novamente agora nessa mesma guitarra que a gente tinha ouvido antes, só que com esse cara aqui em vez dos outros caras. E trocar entre esse cara da Nomad Factory e também o cara da Waves, que é o Puigtec. Lembrando que os dois estão setados iguaizinhos, ou seja, todos os parâmetros estão exatamente do mesmo jeito. Eu vou colocar ele aqui em cima do EQP1 da Nomad Factory para a gente poder comparar os dois MEQ5, que eu estou fazendo exatamente a mesma coisa, colocando 4 dB em 200 Hz, não mexendo nada no dip, né? E também dando uns 6 dB ali em 3K. Nesse cara aqui, ao contrário do EQP1A, os números representam de fato decibéis, né?
Bom, pelo menos é o que está escrito no manual dos mais modernos, né? Ele vai de 0 até 10 dBs, beleza? Então, bora lá ouvir a diferença entre os dois. A diferença é bem grande, né? Basicamente, o Nomad Factory tem um pouquinho mais de brilho, mais de médio agudo, né? E também o da Waves tem um pouquinho mais de punch no médio grave, e o da Nomad Factory um pouquinho mais de low end também. E tem uma certa saturação harmônica um pouquinho maior também do da Nomad Factory, apesar de estar com tudo desligado, né? Todos os outros equalizadores e o Clipper também estão desligados. Então, na verdade, não importa se o plugin emula perfeitamente o dispositivo. O que importa é como você vai conseguir utilizar esse plugin de uma forma criativa, colocando ele na sua mixagem e entendendo qual é o propósito dele, ou seja, as diferenças que ele pode causar no seu sinal por ser a emulação de um dispositivo analógico do tipo equalizador passivo. Mas uma coisa que é verdade é que é muito mais sutil a equalização deles do que nos caras que a gente viu lá em cima, que são os ativos. Para a gente ouvir de uma forma ainda mais clara essa diferença, eu vou levar o Puig Tech lá para cima e a gente vai trocar entre ele e o SSL para poder ouvir bem detalhadamente a diferença. Bora lá! Bem, fica clara a diferença aí, né? Então vocês podem perceber como o conhecimento dos equipamentos e dos dispositivos e como você pode utilizar a tradição estética deles faz diferença na sua mixagem. Não é simplesmente decorar as faixas de frequência que você vai usar naqueles cursinhos que vocês encontram aí por aí, não. Cada caso é um caso, cada equalizador é um equalizador diferente e cada resultado final vai sair diferente. Para muito além dos parâmetros dos dispositivos diferentes, vocês têm que entender também quais dispositivos trazem a tradição estética que vocês estão procurando atingir na sua mixagem. Por isso que a gente está fazendo o nosso curso online. É isso aí, galera, espero que vocês tenham entendido quais diferenças que fazem os diferentes equalizadores em diferentes locais das guitarras e qual o papel das guitarras nos diferentes arranjos. Ou seja, se você tem uma guitarra mais groovada, uma guitarra que fica mais na frente, uma mais aberta nas laterais, se o papel dela é mais harmônico, mais rítmico ou se ela tem que ficar bem na sua cara, aí vai depender de cada um desses aspectos para você poder escolher qual equalizador é melhor, qual compressor é melhor, como comprimir em paralelo ou equalizar em paralelo e assim por diante.
Bom, de forma geral, os equalizadores, eles têm circuitos específicos. Se você estiver emulando um equalizador analógico com um plugin no seu computador, você vai encontrar diferentes tipos de input, de transformadores, ou pelo menos de emulação desses transformadores. E assim por diante, diferentes circuitos geram diferentes sonoridades. E essa é a graça do negócio. Beleza, galera? Se vocês curtiram o vídeo, não deixa de dar um like aqui embaixo e apertar aquele sininho para receber uma notificação toda vez que a gente lançar um vídeo novo. Valeu? Um abração, até mais, tchau, tchau!